E esse é mais um vídeo para o projeto de leituras dos clássicos brasileiros e também de língua portuguesa. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês como foi a minha experiência de leitura com O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Essa foi a minha escolha do mês de fevereiro e apesar de ter lido as páginas finais em março, eu ainda considero ele a minha leitura do mês passado, porque para este mês eu já tirei um outro livro da estante que eu ainda não vou contar para vocês qual é, mas já vou aproveitar para pedir que vocês me acompanhem lá pelas redes sociais, porque eu sempre compartilho as minhas leituras e lá no Snapchat eu sempre falo sobre as minhas primeiras impressões assim que eu finalizo um livro. Tudo que tu precisa saber, os links e os nomes de usuários estão aqui embaixo no box de informações. Então nessa história a gente conhece a vida do Policarpo Quaresma, que é um funcionário público e uma pessoa muito bem vista pelos seus colegas, vizinhos e também pela sua família e pelas pessoas que ele se relaciona. Porém, o Policarpo tem uma característica muito marcante, ele é extremamente patriota. Logo na parte inicial do livro a gente já tem uma quebra nessa impressão que as outras pessoas têm do Policarpo porque ele resolve aprender a tocar violão. Esse é o primeiro choque que o Policarpo causa na vida das pessoas, porque até então ele sempre teve uma vida arraigada, com hábitos extremamente certinhos, inclusive tem uma parte do livro que uma vizinha fala: o Major Policarpo já passou do trabalho, é hora de servir o jantar, porque todos os dias ele voltava do trabalho na mesma hora e passava em frente de cada uma daquelas casas do mesmo jeito. E aí a segunda quebra que tem no livro, e esse fato eu considero o divisor de águas da história, é que o Major Policarpo ele resolve enviar um documento para o governo brasileiro pedindo para que a língua do país seja o tupi e não mais o português, porque afinal de contas essas terras eram dos povos nativos antes dos europeus chegarem por aqui. E se tu quiser saber mais alguma coisa sobre o enredo da história, tu vai precisar ler o livro, mas eu não vou dar spoiler nesse vídeo, eu vou comentar alguns pontos que eu gostei bastante. Apesar dessa história ter sido escrita em 1911 e publicada no Jornal do Comércio, ela se passa um pouquinho antes no governo do Floriano Peixoto, que é mais ou menos nos anos finais do século XIX. Depois, em 1915, o próprio Lima Barreto pagou a impressão do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma na versão brochura e foi a primeira vez que ele conseguiu atingir a mídia e os leitores, porque até então ele não era bem visto pelos críticos da época. Mas a verdade, gente, é que esse livro tem muitos pontos importantes e o primeiro deles que eu quero comentar com vocês vale muito para esse momento político que a gente está vivendo no Brasil agora, é o seguinte: aqui nessa história que foi escrita em 1911 e que se passa um pouco antes, no final do século XIX, a gente já percebe que os problemas que o Brasil enfrenta hoje eram os mesmos problemas que o Brasil enfrentava na época. Então, na verdade, corrupção, político desinteressado, população desinteressada também são questões que são muito mais do que os últimos anos ou as últimas décadas. Outra crítica bem clara que o Lima Barreto faz nesse livro, com certeza, tem a ver com as classes sociais e também com os povos mestiços. Vários momentos outros personagens comentam que o Policarpo ficou louco porque ele lia demais. E como ele não era um homem das letras, não era um estudante, não era uma pessoa graduada e já tinha um trabalho para se sustentar, ele não tinha necessidade de ler tanto assim. E por fim, uma outra crítica que eu quero comentar com vocês que o Lima Barreto faz aqui é em relação às mulheres. Todas as personagens femininas desse livro são simples, não são personagens que chamam a atenção, com exceção talvez da afilhada dele, que no final do livro tem uma presença um pouco mais importante, mas aqui as mulheres elas são criadas pensando apenas em casamento. Nessa época, desde muito cedo, as meninas já procuravam noivos ou interesses amorosos, e as mulheres que não conseguiam isso eram mal vistas e acabavam como solteirana, como se não ter um marido fosse algo negativo sobre a pessoa. No geral, gente, o Policarpo ele é um personagem extremamente fascinante, ele é um cara que a gente admira ao longo da leitura, apesar de ele cometer sim algumas coisas que poderíamos chamar de louca, principalmente
levando em conta a visão que a sociedade tinha da época para certos temas, mas é um livro que também mostra o aprendizado. Eu não quero comentar muito, mas como eu falei, para mim o livro tem ali a divisão do momento em que o Policarpo mora na cidade, né, no ambiente urbano, que é o começo da história, e quando ele vai para o interior ele começa a entender que coisas que antes ele achava fácil e não entendia por que no Brasil não funcionava tão bem, quando ele vai para o interior ele passa a entender um pouco melhor essas questões, como por exemplo o cultivo da terra, as relações políticas, questões envolvendo dinheiro também, algumas chantagens econômicas e políticas. Então é ali na segunda parte da história que o Policarpo começa a entender como é que o sistema realmente funciona. Esse livro teve alguns momentos um pouco mais chatos para mim, principalmente quando o foco sai do Policarpo Quaresma e vai para alguns amigos dele que compõem o grupo social, mas eles são importantes para entender todo o contexto ao qual o Policarpo está inserido. E como em Lucíola, eu também usei esses dois livros aqui como fonte de pesquisa para buscar algumas informações sobre o modernismo, na verdade sobre o pré-modernismo. Então, gente, antes de terminar esse vídeo eu quero ler dois quotes, duas citações para vocês. A primeira é da página 62. No fim, porém, quando se examinava bem, na sala das visitas, aquelas faces transtornadas, aqueles ares aparvalhados, alguns idiotas e sem expressão, outros com aliados e mergulhados em um sonho íntimo sem fim, e via-se também a excitação de uns, mais viva em face à atonia de outros, é que se sentia bem o horror da loucura, o angustioso mistério que ela encerra, feito não sei de que inexplicável fuga do espírito daquilo que se supõe o real, para se apossar e viver das aparências das coisas ou de outras aparências das mesmas. O próximo quote que eu quero ler para vocês é da página 41 e faz referência ao que eu comentei antes sobre as mulheres. A todo instante e a toda hora ela vinha aquele, porque quando você se casar, e a menina foi se convencendo de que toda a existência só tendia para o casamento. A instrução, as satisfações íntimas e a alegria, tudo isso era inútil, a vida se resumia numa coisa, casar. Bom, gente, então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês sobre a minha experiência de leitura de Triste Fim, de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Sem dúvida é um livro que eu recomendo, apesar de ter alguns momentos que eu não me empolguei tanto com a história. Eu acho que, no geral, vale muito a pena conhecer esse personagem e as críticas que o Lima Barreto faz à sociedade da época e também que são muito pertinentes, inclusive 105 anos depois de escritas. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já leram o livro ou alguma obra do autor, e se vocês fazem algum projeto de leitura ou têm interesse em ler os clássicos nacionais. E já sabe, né? Se tu gostou desse vídeo, dá um joinha aí embaixo para ajudar na divulgação, te inscreve no canal e acompanha lá nas redes sociais. Todos os links estão aí embaixo no box de informações. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!